para as considerações finais, para efetivamente concluir os trabalhos do EMBRA 2018, eu tenho o privilégio de convidar ao palco, por favor, venha ao palco o presidente ou os presidentes do CFA e do CRA-RJ, o administrador Wagner Siqueira e também o administrador Leocir Dalpai, são os promotores do EMBRA 2018. Senhores, por favor, fiquem à vontade. Nós iremos ouvir, inicialmente, as palavras do presidente do CRA-RJ, administrador Leocir Dalpai. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, pela hora que nós já estamos. Mais uma vez um privilégio participar do final. Eu tenho certeza de que tudo que vocês desejam é que eu não me alongue. E eu vou ser breve, passando alguns números, basicamente, do nosso evento, para dizer para onde vamos e para mostrar que a gente está bem além do que circundado essas quatro paredes. Lembrar que nós temos 2 espaços, parece que ocorreram aqui, e na outra sala. Mas o jornal O Dia publica uma notinha que eu achei muito interessante compartilhar, que diz o seguinte: em tempos de tantos maus exemplos em gestão pública, em alguns casos, em grandes empresas também, o evento Encontro Brasileiro de Administração é pertinente. A reinvenção da gestão, foco em tempos de incerteza, inovação e novos padrões de produtividades estão em debates na 26ª edição do Conselho. Isso aqui leva para o Brasil inteiro o nome do nosso sistema, que é o que nos interessa. Nós vivemos num sistema. Com relação a inscritos, nós tivemos 1.600 inscritos e estiveram com a gente durante esses 3 dias, 1.200 pessoas fisicamente aqui conosco. Fora daqui, nós tivemos, através da rádio CRA-RJ, 2.259 pessoas. Na rádio, 1.315 nos acompanharam. A estimativa da CFA Play, que tem uma amplitude maior para o Brasil inteiro, 40 mil pessoas nos acompanharam. Então, isso para nós é um motivo de júbilo, de alegria, saber que, além dessas 1.200 pessoas que estiveram aqui, tantas outras estiveram conosco. Tivemos gente nos acompanhando na Alemanha, em Portugal, no Chile, no Peru, em diversos países. Mais de 300 pessoas de fora do Brasil também nos acompanhando. Então, isso nos alegra, nos enche de júbilo, faz com que, como anfitriões dessa jornada, nos sintamos como uma jornada coroada de êxito e orgulhosos do que fizemos e da presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, para o encerramento do 26º EMBRA, nós passamos a palavra ao administrador Wagner Siqueira, conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, também presidente do Conselho Federal de Administração. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Essa hora de encerramento é uma hora de muita alegria, porque vamos ter muito sucesso. Mas é preciso que a gente compreenda que, a semelhança dos astronautas que retornam à atmosfera, e que, se não tiver condições muito especiais de retorno, a nave se desintegra e eles morrem. Nós que participamos desse evento, aqui presentes, ou através das redes sociais, da TV Play, da Rádio Play, precisamos estar atentos a essas condições de retorno às organizações, às nossas organizações. Porque elas estão lá, são as mesmas, elas não mudaram. Nós é que vamos chegar lá com elas, com motivação, com entusiasmo, com estilo, com novas ideias, com inferências, com conclusões, com referências, com aprendizagens, com ensinamento, concordâncias e discordâncias. Mas a gente não pode esquecer que as organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. E lá tem toda a questão das relações sociais. Como é que nós vamos chegar a isso? Nós tratamos aqui com conceitos, ideias, discussões, debates, perguntas, questionamentos,
sinergia de aprendizagem. Nós tratamos sempre com a lógica. E, repito, será o ser humano lógico? Mesmo? Ou ele, muitas vezes, utiliza a lógica para justificar e sustentar comportamentos não lógicos? Em verdade, talvez seja menos lógico e muito mais racionalizador. Vamos chegar nas organizações para trazer a ideia. Vocês vão ter, todos nós que participamos, direta e indiretamente, digitalmente ou presencialmente, temos uma enorme responsabilidade de dar o primeiro passo. Muitos já estavam dando, talvez todos já estejam dando, mas precisamos dar um passo para frente. Mas a gente não esquece que, muitas vezes, é necessário dar 2 passos para trás para consolidar posições, para poder dar mais 2 passos para frente. Que o processo de avanço social se faz assim. As organizações, vou repetir, não são lógicas. Como nós estudamos aqui na tecnologia, mas a tecnologia também, às vezes, ela está a serviço do bem. Às vezes, mas às vezes também ela está a serviço do mal. É preciso que a gente aprenda com essa experiência. Organizações que já tiveram programas de mal e que muitas vezes utilizam agora a tecnologia a serviço do bem. As organizações têm alma? Ou não são apenas... Não há organização sem pessoas. Portanto, os exemplos que foram trazidos aqui dos grandes empreendedores brasileiros e internacionais são muito importantes, mas são referências, não são caminhos a seguir, porque as circunstâncias de cada organização é completamente diferente de cada pessoa, como é de cada pessoa. Não há organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para conseguir objetivos, resultados. Mas as circunstâncias de cada uma é completamente distinta. E se a gente pegar a tecnologia e achar que a solução que foi trazida aqui, ela serve para qualquer organização, porque é uma boa ideia, é uma boa dica, é uma boa ferramenta, a gente pode transformar, muitas vezes, remédio em veneno. Então, a gente não pode perder, enquanto categoria profissional, profissionais de gestão, a capacidade diagnóstica diante da realidade. Porque senão a gente fica na capacidade prescritiva, fica como os maus médicos, que a gente chega no consultório dele e nem olha para a gente. Em vez de ele já está entrando, o paciente, ele já está olhando pelo andar, como é que está aquele paciente. Quando ele aperta a mão, ele já está sentindo a temperatura do doente. Quando ele olha nos olhos do cliente, do paciente, ele já está olhando e fazendo o diagnóstico. À medida em que eles perdem a capacidade diagnóstica, eles se tornam cada vez mais aplicados pelo computador. Faz esse plano que o computador vai. Nós não podemos permitir isso, a capacidade diagnóstica e não prescritiva. Portanto, cada realidade é completamente distinta. Se quisermos fazer o mesmo que o Steve Jobs fez, vamos quebrar a cara. Nós temos que ter, no Steve Jobs, no Paulo Lemann, os grande empresário brasileiro, referências para fazer ilações, conclusões, acertos e convicções em relação ao caminho que nós vamos construir no processo de agente de mudança e de transformação social. Porque, se não for assim, a gente vai... Era muito fácil ser administrador. Pegava aqui todos os participantes deste EMBRA, os grandes professores, conferencistas, profissionais que tiveram aqui, problema X, solução X', problema Y, solução Y'. Botava aquilo num computador, botava na tecnologia, e quando a empresa quebrasse, demitia a tecnologia ou o computador. Mas as organizações não são assim. As organizações dependem fundamentalmente de vocês como gestores, de vocês como profissionais de gerência, de vocês como profissionais de gestão, para fazer o diagnóstico e para o processo mudar. Para a tecnologia estar efetivamente a serviço do bem, porque ela pode estar, e muitas vezes está, a serviço do mal, mesmo quando a gente diz que ela está a serviço do bem. Né? Então, é com essa mensagem de otimismo, tenho certeza, mas de alerta, para que a gente não ache que se a gente não tiver uma
capacidade estratégica de compreender a realidade da organização, do colega, do chefe, do subordinado, da cultura das organizações, nós vamos errar, porque a tecnologia avança a velocidade orbital, enquanto que a mentalidade das organizações avança a velocidade do carro de boi. E se nós não compreendermos a distância enorme, mesmo quando a organização pensa que está na velocidade orbital, porque não está. Ela tem há um gap que, se nós não tomarmos consciência da defasagem entre aquilo que a organização diz e aquilo que ela faz, entre aquilo que ela é e aquilo que ela deva ser, a gente vai repetir os equívocos que muitas vezes são praticados no mundo das organizações. Como agente de mudança, o principal estimulador é a consciência dessa defasagem entre a realidade efetiva da organização, as suas opções éticas praticadas, não os valores proclamados, como dizia Anísio Teixeira, mas os valores reais. Que valores que são efetivamente praticados? Não o discurso, mas o concreto. Porque o colega, por melhor que seja a proposta, e você está certo, mas se tivesse coisa certa em organização, seria muito fácil, como disse. Então, qual vai ser a reação do colega às sugestões que você vai trazer? Do seu subordinado, do seu chefe, dos companheiros. Quer dizer, é preciso formar uma massa crítica. Teve um cidadão que surgiu uma vez, há 2000 anos de Cristo, ele conseguiu fazer uma pequena massa crítica de 12 pessoas, não é verdade? E ele fez a transformação no mundo, concluiu. Mas mesmo isso, 2000 anos depois de Cristo, nós estamos discutindo ética ainda. E é preciso discuti-la muito. Porque, se tivesse jeito, né, estava tudo resolvido já depois que o Salvador chegou. 2000 anos depois de Cristo, nós estamos praticando, talvez, com mais, né, cortesia e apenas apertando o botão, porque a gente não tem o contato diretamente com a tecnologia utilizada na violência, as ideias de Cristo. Não. A violência, as ideias e aquilo que Cristo nos ensinou. Portanto, é fundamental que o companheiro, colega, amigo de administração, saindo desse evento, desse EMBRA, acho que foi muito importante, eu gostei muito, e eu vou dizer, não é porque estou presidente não, porque eu gostei mesmo, né? Porque eu sou crítico à beça, gostei muito, aprendi muito. Certamente, a gente tem que entender, na realidade das organizações, que a gente não está levando uma verdade, que essa verdade ela é importante, mas ela precisa ser relativizada a cada organização, porque não há organização igual a outra, e não há remédio que seja igual, que seja bom para todas. Eu diria mesmo, já fazendo a analogia de novo com os médicos, não há doença, há doente. A doença se manifesta diferentemente em cada organização, mas aquela organização é que está doente. Como é que a gente deve agir, atuar de forma adequada àquela realidade? Isso é que nos leva a compreender, né, a importância do papel estratégico do administrador para reagir e contornar e se ajustar às dificuldades, respeitar e entender com empatia, e empatia colocar-se no lugar do outro e ver como o outro vê, não como a gente veria se a gente estivesse no lugar do outro. Maria Bethânia nos disse uma vez, eu arrancaria os meus olhos e colocarei os meus olhos no lugar dos olhos teus. E tu arrancarás os teus olhos e tu colocarás os teus olhos no lugar dos olhos meus. E eu passarei a ver pelos teus olhos e tu passarás a ver pelos olhos meus. Se a gente compreender isso, a gente vai respeitar o colega na posição que ele estará contrário às propostas que nós vamos levar para ele, para a organização. E a gente vai entender que a resistência à mudança ela faz parte da natureza humana e, muitas vezes, ela tem funções positivas. E as nossas propostas vão ter maior sucesso, porque a gente vai ver como o outro vê, e aí a gente vai poder entender, ter um comportamento mais diagnóstico, mais estratégico, e, portanto, a nossa profissão estará oferecendo uma contribuição cada vez maior a novos passos, a novos avanços,
a novos desenvolvimentos no mundo das organizações e no universo da sociedade. Muito obrigado, está encerrado o processo. Bem, chegamos ao fim de mais o Encontro Brasileiro de Administração, a 26ª edição. Só que antes de todos irem embora, eu queria um favor. Fiquem de pé, por gentileza. Permanecer em casa é muito fácil. Ali no nosso lar, no nosso comodismo, é muito fácil. E vocês não. Vocês vieram para cá para se capacitar, para fazerem a diferença. As palmas agora não são para o presidente do Rio, não é para o presidente do Conselho Federal de Administração ou para os palestrantes. As palmas de agora são para vocês. Parabéns, porque vocês sabem para onde vai a administração. Obrigado.